Mente, quem não tá assim, tá maluco, o Cruzeiro finalista da Copa Sul-Americana. Bom, o vídeo de hoje eu vou falar sobre o jogo, né, do Cruzeiro e Lanús pela semifinal da Sul-Americana, que o Cruzeiro venceu por 1-0. Bom, para começar, eu não pude assistir o jogo porque eu tive compromisso e tal, de encontro que eu tinha, e aí eu não pude assistir o jogo, né? E aí não levei o celular. Vocês imaginam a ansiedade que eu fiquei, porque o meu compromisso era de 7 às 9, e lá a gente não pode usar celular e tal. Então, uma pessoa, né, numa serenidade. Bom, mas em relação ao jogo, né, depois eu vi alguns melhores momentos, alguns comentários assim. Primeiro tempo o Cruzeiro não foi, né, tão efetivo assim, mas aí acabou conseguindo o gol, né, no finalzinho. Eu acho que acabou o gol no lado também do Lanús, deu uma acordada, né, no Cruzeiro, foi bom, bom assim, traço, né, deu uma acordada no Cruzeiro, e depois que no segundo tempo, né, o Cruzeiro já teve uma postura melhor, né, mas assim, foi, né, tinha gente que fala, não, que o Lanús, né, não ia passar do Lanús, tá, que era pelo jeito que o Cruzeiro estava jogando, eu estava confiante. Claro que tinha aquela questão de que o Cruzeiro não estava jogando bem, mas era de confiar que os jogadores, né, iam entender, né, o que iria ser chegar numa final de Sul-Americano, de um campeonato, né, internacional. Então, acho que os jogadores, né, entenderam isso. E em relação ao segundo tempo, já teve uma postura melhor, e aí teve aqueles momentos mesmo de sofrimento, que eu acho que não tem como mesmo, ia ter alguns momentos de sofrimento, mas, né, Cássio fechou o gol, uma partida, né, do João Marcelo muito boa, Matheus Henrique e Romero a gente já também fizeram uma boa partida, mas o Matheus Henrique já tá vendo, né, uma constância dele de jogos bons, então, né, não surpreendeu. Então, acho que do jogo é mais isso, e eu acho que, assim, mesmo com o jogo, né, muita gente ainda falou, né, será que vai passar do Racing, do Corinthians, pelo último jogo que eles fizeram, né, foi um jogo bem corrido, né, acho que foi na Arena Corinthians, ficou 2-2, né, mas eu acho que, né, tudo pode acontecer, mas acho que a questão mais importante foi o Cruzeiro ter chegado a essa final, né, igual eu falei, né, mesmo você vê que é pelo processo que o Cruzeiro passou nessa Sul-Americana, né? Iniciou meio desacreditado, mesmo podendo nem se classificar, depois, né, acaba tendo aqueles 3 últimos jogos, né, muito importantes, se classifica em primeiro no último jogo lá no Mineirão, né, que a torcida foi torcida apoiando e tal, então, né, é um caminho meio que o Cruzeiro foi se fortalecendo. Acho que tem muito ainda pelos jogadores não terem, né, estado em campeonatos dessa calibre, né, que estão no Cruzeiro, mais o Romero, o Lucas Silva, Ramiro ainda tem uma experiência, né, mas alguns ali não tem taças, né, mas então acho que foi ao longo desse processo se amadurecendo. Igual pra mim, né, igual ir para uma final, eu tenho 27 anos, então todas já vi, acho que a final que eu lembro da Estudantes, mas aí eu tinha, acho que uns 11 anos, era muito novinha, não era tão assíduo em jogo, como também não morava em BH, tal, né, não tinha essa ligação tanto com, né, essa questão de em jogo, tal, sempre gostei do Cruzeiro, mas não, né, assistir em casa, não era de ir tanto em estádio, de acompanhar tão ferrenhamente. Acompanhava sempre, né, mas não de ir em estádio. Depois que eu comecei a morar em BH, tal,
para a faculdade, que eu comecei a acompanhar mais desde aquela vez, mesmo voltando para minha cidade, né? Sempre assíduo, tentando ir nos jogos. Então, para mim é muito importante chegar numa final por causa dessa questão de que nunca vi meu time numa final internacional, né? E então, né, eu acho que a gente tem que deixar para lá essas questões de. Tem coisas que a gente apontar, né? Igual eu falei, o time no primeiro tempo ainda não demonstrou, né, ser um toque de bola que você fica impressionado, ainda estava meio desatento, mas, né, o importante, acho que jogo de Copa, né, é assim mesmo, o importante não é o que você está jogando, é se você passou ou não, e o Cruzeiro, né, passou para a final da Copa Sul-Americana. Então, acho que isso é o que fica mesmo de aprendizado. Uma coisa interessante desse jogo é de perceber mesmo que não era essa questão de grupo, tal, não estava tendo essa questão com o Seabra, porque você vê no final eles, né, todos juntos aqui e tal, então acho que não teve essa questão de tentar boicote do Seabra. Pode ter tido alguma coisa interna mesmo, às vezes por eles não estarem entendendo mesmo que o Seabra está querendo demonstrar, e ainda não se vê totalmente o que o Diniz, né, quer mostrar, falei Seabra, mas que o Diniz quer mostrar, então ainda tem um processo a se caminhar, né? Porque você não vê ainda que tudo aquilo que o Diniz pensa, o modo dele jogar, tá dando para se ver. Já se deu uma melhor em relação nesse jogo, assim, né? Mas ainda é um caminho a se percorrer, mas que não é se focar nesse caminho. Agora, né, o Diniz tem esse jogo que é o jogo mais importante mesmo, né? Que essa final, de conseguir essa final para conseguir para Libertadores do ano que vem, né? E tentar também ficar ali, porque pelo menos vai ser na Libertadores Cruzeiro e Atlético, então vai ser. A gente tem a tendência às vezes de virar um G8, dependendo pela posição do que o Botafogo tá, então, né? De ficar ali também, né? Tomar cuidado com esse Brasileirão para não distanciar tão pouco, mas pelo que a gente já vinha percebendo, né, o Cruzeiro acabou focando mesmo na Sul-Americana, mas ainda tem esses jogos do Brasileirão. Então, em relação ao jogo, acho que o que se fica de importante é essa questão mesmo de ter passado o Cruzeiro depois de 15 anos, né, indo para uma final internacional, né, de competição internacional, então é muito importante, né, e é o que realmente importa, porque, igual eu falei, né, pelo processo que o Cruzeiro vem passando, né, acho que muita gente comentou, assim, nas redes sociais, né, você foi imaginar que 3 anos antes, mais ou menos assim, a gente estava, né, comemorando a ascensão para a Série A, né, e agora com 3 anos depois, a gente está indo para uma disputa de final, né, de um torneio internacional, então tem que se dar valor a isso, né, porque né, às vezes a gente não para para refletir, mas o processo em si é muito longo, né? O processo em si não é fácil, né? E eu acho que se for parar para analisar, pensar mesmo, né? Foi muito rápido. Claro que pra gente, principalmente torcedor, né? É muito rápido. Foi, né? Demorou e tal, né? Mas se for assim, 3 anos, né? E por tudo, como o Cruzeiro, né? Quase dando, né, quando cai para a Série B e tal, da como quase, né, chegou no fundo do poço mesmo, né, então é uma coisa para se levar em consideração. Então é isso, agora focar para essa final, né, e o Cruzeiro é finalista da Copa Sul-Americana, né, não tem, né, felicidade que não cabe no peito, agora é esperar Corinthians ou Racing, comentem aí quem que vocês acham, vocês preferem para enfrentar. Eu não sei, assim, nunca vi o Cruzeiro jogar contra o Racing, mas, né, já teve alguns jogos interessantes do Cruzeiro contra o Racing, contra o Corinthians, né, e aí eu lembro do Arrascaeta, saudades, né, então comentem aí também, e o que vocês acharam do jogo, e até o próximo vídeo, tchau!